Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam abundantes sobre a vida de cada um de vocês. Amém? Hoje, em nossa devocional, meus irmãos, eu quero refletir com vocês sobre um tema que fala de confiança no amor e no poder do nosso Pai Celestial. Então, o nosso tema é confiando no amor e no poder do nosso Pai Celestial. Amém? E para refletirmos sobre esse assunto, eu quero convidá-los a fazermos aqui a leitura de dois textos bíblicos que se encontram no Evangelho de João e na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Amém? Então nós vamos fazer a leitura nesses dois livros, Evangelho de João e carta do apóstolo Paulo aos Romanos. No Evangelho de João, nós vamos ler o capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 12, irmãos. Abra aí a sua Bíblia em João 1:12, que diz assim: Mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Segundo texto, Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 31 ao 32. Dois versículos, os dois primeiros versículos diz assim: Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Amém? Esses dois textos, meus queridos. Pois bem, meus amados, como eu falei aqui para vocês, o tema da nossa devocional, da nossa reflexão hoje é confiando no amor e no poder do nosso Pai Celestial. Em relação a esse tema, e principalmente com base nos dois textos bíblicos que nós acabamos de ler aqui, a primeira coisa que eu quero te perguntar, irmãos, é o seguinte: você que me ouve, sinceramente, você que está aí me ouvindo nesse momento, você se considera como um filho ou uma filha de Deus? Você se considera? Pois bem, queridos, eu fiz uma pergunta aqui, praticamente redundante. Pergunta que eu fiz, nós podemos dizer que ela é redundante. Isso porque, diante dessa questão, desse questionamento, diante dessa pergunta, nós podemos afirmar que 99,9% de todas as pessoas que forem feita essa pergunta, com certeza irão dizer que sim, que elas se consideram como filhos ou filhas. Tirando aqueles que são declaradamente ateus, nós vamos ter aí uma boa porcentagem de pessoas que hoje se consideram como filhos ou filhas de Deus, não é verdade? Então parece ser redundante fazer essa pergunta. Contudo, preste atenção, ainda que as pessoas, 99,9% das pessoas afirmem, garantam que elas sejam filhas de Deus, a Bíblia nos afirma que para nos tornarmos filhos ou filhas, só existe um viés, Para que nós nos tornemos filhos ou filhas de Deus, só existe um viés, um caminho, que é recebendo Jesus em nossas vidas através de uma fé genuína em seu nome, como nós lemos aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E cá para nós, meus irmãos, essa maneira aqui apresentada, esse viés, pela Bíblia, essa forma de nos tornarmos filhos genuínos de Deus, ela vai muito além de nossas considerações, do simples fato de me considerar ou não como um filho de Deus, não é verdade? Ou uma filha de Deus, vai muito além, ou seja, é preciso tomarmos atitudes, e atitudes de filhos, agirmos como filhos. Agora, por que eu, pastor Marcelo, estou dizendo tudo isso para você? Por que eu estou falando tudo isso aqui? Para constranger alguém? Será que é para constranger alguém ou alguma pessoa que ainda não está certa de que verdadeiramente ela ou ele sejam filhos de Deus? Será que eu estou falando isso para te constranger? Não, queridos. Não é para constranger ninguém. Preste atenção. Pelo contrário, é para mostrar os privilégios que os filhos genuínos de Deus têm. Amém, irmãos? Os privilégios que nós, os filhos de Deus, temos de ter como Pai o nosso Salvador, o nosso próprio Deus, o Deus eterno, o Deus Altíssimo. A pessoa que tem Deus como Pai, isso é um privilégio imensurável. Então não estou dizendo aqui se você ou questionando ou perguntando simplesmente para te constranger.
mas é para mostrar o benefício e o privilégio de termos Deus como nosso Pai. Amém? Você já parou para pensar nessa questão que eu estou falando aqui? De ter Deus como Pai? Ter esse Deus Altíssimo, Criador, como seu Pai? Você já parou para pensar nisso? Queridos, nós precisamos ter essa convicção, porque Cristo Jesus, de que por Cristo Jesus, Deus é nosso Pai. Todos os homens precisam ter essa convicção. Você que já recebeu Jesus, você precisa ter essa convicção de que Deus é o teu Pai, de que Deus é o nosso Pai. Isso é um privilégio, amém, irmãos? Então, precisamos ter essa convicção. E tendo Deus como Pai, nós precisamos confiar, descansar, nos alentarmos em seu amor e em seu poder. É isso que eu quero falar com você nessa noite. Se você já recebeu Jesus, confia em Jesus, entregou a sua vida para Jesus, Deus é o seu Pai. Deus é o meu Pai, Deus é o nosso Pai. E nós precisamos confiar, nós precisamos descansar e nos alientarmos em seu amor e em todo o seu poder. Amém, meus irmãos? Precisamos. E por que eu estou aqui mais uma vez falando que precisamos confiar no amor e no poder do nosso Pai Celestial? No amor, no poder desse Deus Altíssimo que é o nosso Pai. Por que você precisa confiar nele, se deleitar nele, descansar nele? Porque, queridos, cada dia mais, presta atenção, nos deparamos com as mais ameaçadoras notícias. Notícias essas que, na maioria das vezes, elas chegam não apenas aos nossos ouvidos, mas que atingem também nossos corações, levando angústia, desespero, medo, fazendo com que muitos se abalem psicologicamente. Você quer ver um exemplo, meus irmãos, do que eu estou falando? É essa pandemia que estamos aí vivendo, causada por essa Covid-19, nesse coronavírus. A ABP, a Associação Brasileira de Psiquiatria, apontou em uma pesquisa que eles fizeram, que eles realizaram, eles apontaram nessa pesquisa um aumento de quase 50% de procura por consultas psiquiátricas. A gente vê aqui um aumento de 50% de pessoas procurando consultórios psiquiátricos porque já estão sendo afetados na sua mente. A pandemia já está entrando na sua mente, já está entrando no seu coração, trazendo medo, trazendo angústia, trazendo pavor, pessoas apavoradas, pessoas passando por lutas, pessoas enfrentando a doença, pessoas que já foram acometidas dessa doença, pessoas que já morreram por causa dessa doença. Então, é um quadro extremamente preocupante, alarmante, por que não dizer assustador. Alguns especialistas na área da saúde, meus irmãos, da saúde mental, sugeriram que os problemas de saúde mental podem eles próprios, esses problemas de saúde mental, podem eles próprios transformarem-se em uma outra pandemia, chamada de epidemia da depressão. Já parou para pensar? Quantas pessoas se matando, se suicidando, quantas pessoas em depressão, quantas pessoas angustiadas, quantas pessoas apavoradas, passando por lutas, aflições, Falamos aí do coronavírus, desse problema todo, mas inúmeros problemas, doenças, aflições, lutas, e nós nos apavoramos com tudo isso. Isso entra no nosso coração, vai para a nossa mente, causa transtornos psicológicos e nós nos apavoramos. Não é verdade, queridos? Pois bem, queridos, como podemos perceber, de fato, nós estamos diante de uma situação muito séria, pois estamos diante de um risco iminente e real e precisamos, primeiramente, ser prudentes. Contudo, jamais podemos, como filhos de Deus, nos esquecermos do amor e do poder do nosso Pai Celestial. Amém? Nosso Pai. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Você é um filho de Deus, então, por Cristo Jesus, eu sou um filho de Deus, então nós temos que confiar nesse nosso Pai Celestial. Somos seus filhos, precisamos confiar em Deus. Deus é nosso Pai Celestial. Amém, irmãos? Confiamos tanto, A gente para pensar, nós confiamos tantos em nossos pais terrenos e somos muitas vezes surpreendidos pelos seus feitos em nosso favor, A gente confia, a gente deposita uma confiança tão grande nos pais biológicos, nos pais terrenos, A gente tem uma expectativa tão grande em relação
aos nossos pais de que eles vão fazer, vão nos proteger, vão cuidar da nossa vida, vão estar presentes diante das situações de luta. E é verdade, eles fazem isso, né? Estão sempre preocupados e não medem esforços para nos beneficiar e cuidar da nossa vida, né? Eu me lembro muito bem de um relato do nosso pastor Renato, quando ele disse que ele ia atravessar a rua e ali ao seu lado tinha o seu pai segurando a sua mão, e a segurança, a confiança que ele tinha no pai, o pai parava, e quando o pai dizia podemos ir, e atravessava, aquela confiança que ele depositava no seu pai de atravessar aquela rua em segurança e chegar do outro lado, né? A gente deposita, nós temos essa confiança em nossos pais biológicos, nossos pais terrenos, e somos surpreendidos pelo amor e pelo cuidado deles, né? Aliás, queridos, eu quero aqui ler o grande feito de uma mãe pelo seu filho, para enfatizar os feitos do nosso Pai Celestial em nossa vida. Então, eu tenho aqui os feitos de uma mãe biológica, né? O que ela fez pelo seu filho, para a gente aqui enfatizar o que Deus é capaz de fazer por nós, e com isso eu quero provar e mostrar para você que você precisa e pode confiar em Deus. Olha só a história, a ilustração que eu trago para você hoje. Havia um povo que morava num vale. Suas vidas transcorriam em paz enquanto eles se esmeravam cultivando a terra, plantando flores e árvores frutíferas. Formavam uma grande família onde uns auxiliavam os outros no cuidado com as crianças e disciplina aos jovens, a educação de suas próximas gerações. No alto da montanha, uma outra comunidade se desenvolvia. Era gente não tão gentil, nem tão disciplinada. Um povo desconhecia o outro, porque as vias de acesso eram íngremes, tomadas por densas matas. Um belo dia, o povo da montanha resolveu descer em busca de riquezas. Surpreendeu-se ao descobrir pessoas trabalhadoras, de bom trato e tão solidárias. Encantou-se com seus pomares e jardins, e por observar como eles faziam tudo com disposição, auxiliando-se mutuamente, decidiram levar uma semente daquela preciosidade para a sua vila. Assim, escolheram uma criança, um bebê lindo de olhos brilhantes, através dos quais parecia traduzir a sua inteligência acentuada. E quando retornaram, o raptaram, desaparecendo entre as vegetações profusas, montanha acima. A pobre mãe, ao descobrir o berço desocupado, caiu em desespero. O conselho da comunidade se reuniu, os homens optaram por se unirem e resgatar o pequenino. Juntaram provisões, cobertores, roupas quentes, pois imaginavam que à medida que subissem teriam que enfrentar os ventos gélidos que soprariam intensamente. Partiram. Os dias passaram, lentos e angustiantes, para toda a pequena cidade. Os olhos a cada instante se voltavam para cima, no intuito de ver se a expedição retornaria vitoriosa. Finalmente, os homens regressaram, mas de mãos vazias. Embora seus esforços, as várias tentativas, eles haviam se perdido entre as trilhas da montanha e não tinham conseguido encontrar o caminho que os conduziria ao povo de cima. Estavam arrasados, sentindo-se fracassados e até envergonhados em ter que confessar sua incapacidade em vencer a montanha e trazer de volta o pequenino habitante raptado. Foi então que um leve choro de bebê lhe chamou a atenção. Voltaram-se todos na direção do som e viram a pobre mãe, que tivera seu bebê raptado, vir ao encontro deles. Nos braços, ela trazia um invólucro precioso. Era o seu bebê. Ela estava com as roupas rasgadas pelos espinheiros e pele queimada pelo frio, mas o bebê estava todo enrolado em uma manta, protegido, são e salvo. Como você conseguiu? Como você fez isso se nós, homens vigorosos e treinados em andanças, não conseguimos encontrar a trilha certa e vencer a montanha? Como você, uma mulher sozinha, conseguiu ir até o topo e resgatar o bebê? E a mãe, aconchegando ainda mais ao peito o fardo pequenino, sorriu e respondeu: muito simples.
Eu consegui porque era o meu bebê que estava lá em cima. Eu consegui porque era o meu filho. Queridos, aquela mulher que compõe uma das figuras dos nossos pais terrenos, com toda a sua fraqueza, com toda a sua debilidade humana, não mediu esforços para resgatar, salvar e proteger o seu filhinho, o seu bebê. Agora imaginem e pensem comigo no nosso Pai Celestial, em Deus. Você já pensou no que Ele é capaz de fazer por você? Você já pensou se existe alguma coisa que Ele não possa fazer por você ou por mim? Mesmo em meio a esse quadro de desespero, de pandemias, de medo, de enfermidade, de lutas e de aflições, né? E são muitas as nossas aflições, as nossas lutas e situações que nos apavoram, né? A gente vê que a Bíblia fala dessas aflições, são relatadas, muitas são as aflições dos justos, né? Diz a palavra. Mas essa mesma palavra no Salmo 34 vai dizer que, mesmo sendo muitas as nossas aflições, as aflições dos justos, o Senhor, o Deus, aquele que é nosso Pai, nos livrará de todas elas. Por isso que hoje eu quis trazer a você aqui, meu irmão, minha irmã, meu amado, minha amada, essa questão de confiarmos no poder, no amor do nosso Deus, que é o nosso Pai. E é o nosso Pai por Cristo Jesus, porque Cristo já entrou em nossa vida. E nós somos considerados, nós nos achegamos diante de Deus como filhos, né? E como filhos nós estamos protegidos, guardados e amparados pelo nosso Deus. Você já pensou? Uma mãe, uma mulher singela, fraca, subiu, enfrentou vento, enfrentou espinhos, montanha, aquilo que os homens não conseguiram fazer, ela fez porque ela foi em busca do seu filho, ela foi no resgate do seu filho. Agora, o que Deus, né? Deus, esse Pai Celestial, não pode fazer por nós? Ele pode todas as coisas. Quero lembrar aqui, ler mais uma vez para você o que diz Romanos capítulo 8, versículo 31, 32. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele também todas as coisas? O que Deus talvez, né? Paulo está dizendo aqui, aquilo que talvez fosse, e de fato é, para qualquer pessoa, o mais sacrificial, o mais difícil de se ofertar, de se oferecer em resgate, em ajuda de alguém, é a vida, seria a vida do seu próprio filho. E Deus fez isso por nós, nos resgatando, nos chamando para Ele, nos dando a condição, por esse Cristo que foi entregue naquela cruz, de nos tornarmos também seus filhos. Então, se Deus já provou para nós, provou para a humanidade o tamanho do seu amor, irmãos, né, entregando Jesus naquela cruz, será que Ele não pode nos dar também com Ele, juntamente com Ele, todas as coisas? É lógico que Ele pode, e Ele dá, e Ele há de dar todas as coisas. Precisamos confiar, não te atemorize, não se desespere, aquieta a tua alma, o teu coração, Deus é contigo. Se você é filho, descansa no amor e no poder desse Pai Celestial, do Deus que está com os braços estendidos para você. Não sei qual é a sua luta, não sei qual é o seu problema, o que você está enfrentando, se você conhece pessoas que estão passando por luta, por medo, angústia, sendo afetadas já no seu psicológico por causa de todo esse problema, creia, Deus é Pai, nos trata como filho, tem poder para fazer tudo muito mais além do que nós podemos pensar ou imaginar. Mateus, eu quero fazer a leitura aqui de Mateus, estou encerrando, meus irmãos. Mateus capítulo 7, no versículo 7 ao 11 diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. E qual dentre vós é homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que vos lhe pedirem. Queridos, a minha recomendação
olha para o céu, olha para o Pai Celestial, olha para Deus. Se você está angustiado, se você está preocupado, está abatido, está passando por problema, olha para o seu Pai Celestial, olha para Deus, pede, busca, bate e confia que teu Pai Celestial, Ele fará. Ele te dará, Ele te responderá. Primeiro, porque Ele te ama, Ele nos ama. E segundo, porque Ele pode. O que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu Filho poupou, mas antes o entregou naquela cruz por nós, será que não pode também nos dar com Ele, juntamente com Ele, todas as coisas? Deus pode. Basta buscarmos, basta confiarmos, basta depositarmos toda a nossa confiança nesse Pai eterno, nesse Pai celestial, porque Ele nos trata como filho, irmãos. E só Ele tem o poder de aquietar a nossa alma e o nosso coração diante de quaisquer que sejam as situações, por mais adversas que elas sejam. Filipenses, no capítulo 4, versículo 6 diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pelas orações e súplicas com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Temos a paz de um Deus que é o nosso Pai e que jamais nos negará essa paz sobre a nossa vida. Confie e descanse em seu amor e em seu poder. Deus te abençoe e que o Senhor possa encher o teu coração de confiança nesse Pai eterno. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Glorioso Deus e eterno Pai, nós diante da tua majestade, da tua santidade, da tua glória nos dobramos, confiantes de que o teu amor é imenso, Senhor. Os pais biológicos terrenos, sendo maus como nós somos maus, ó Deus, podemos dar tantas coisas boas aos filhos. Imagina esse Pai celestial, esse Deus amoroso que nos recebeu como filhos através de Cristo Jesus. Nós sabemos que muitas são as nossas lutas, aflições, ó Deus, muitas são as nossas preocupações, os nossos medos e angústias, mas nós lançamos todos eles, ó Deus, no altar do Senhor. Colocamos, ó Deus, sobre o Senhor. Nós lançamos sobre o Senhor a nossa ansiedade, como filhos terrenos, pecadores. Lançamos nossa ansiedade diante do trono da graça de um Pai que é santo, eterno, poderoso, Senhor, e que não poupa esforços para nos atender. Porque aquilo que seria mais difícil o Senhor já fez, que foi entregar o teu Filho Jesus naquela cruz por amor a nós. Então, Deus, ensina-nos a confiarmos nesse cuidado e nesse amor. Ensina-nos a depositarmos uma confiança plena no agir do Senhor. E ainda, Senhor, que venhamos a passar por lutas e tribulações, que os nossos corações, a nossa mente, a nossa vida não seja abalada, Senhor. Que a nossa alma aquiete e descanse no Senhor, confiantes de que até aqui nos ajudou o Senhor e que não há de ser diferente. Pai bendito, Deus eterno, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Visita esse irmão, essa irmã, esse lar, essa casa que nesse momento fazem junto conosco, ó Deus, essa devocional. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós oramos na beleza da santidade do teu nome, com confiança plena no Senhor, de que o Senhor é o nosso Pai eterno, que está sempre ao nosso lado. Obrigado, Senhor, é no teu nome, Jesus Cristo Nazareno, que nós oramos. Amém, amém e amém. Que o Senhor os abençoe e os guarde eternamente. Fiquem todos na paz do nosso santo Deus. Forte abraço.